nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre seja louvado. Senhor, que tudo para vós comece e tudo em vós termine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, mais um dia, o 29º dia da Quaresma, E hoje nós leremos o capítulo 29. E hoje é um dia especial na igreja, que hoje é o dia da anunciação do Senhor, que o anjo Gabriel anuncia a Virgem Maria que ela será mãe do Salvador. Então hoje é um dia muito especial, não tenho certeza se é solenidade, mas hoje eu já assisti a missa online, nesse tempo de reclusão, já estou em unidade com Deus ainda, assim, na Santa Missa, vendo que Deus é o mais importante na nossa vida, Então, nesse momento ainda nós não podemos esquecer de Deus. Então eu pedi hoje a intercessão da Virgem Maria também, como todos os dias, Nesse dia que é especial, no dia que Deus perguntou a ela se ela queria ser mãe do Salvador. E ela disse sim, Eis aqui a serva do Senhor, a escrava por amor, Senhor, escrava do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. E o Senhor, Jesus, nosso Senhor, foi gerado no ventre de Maria, concebido, que lá o embrião, assim, de Deus, a vida, a alma do Senhor, foi estabelecida no ventre da Virgem Maria. Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. 100% Deus, 100% homem. Então vamos rezar aqui o capítulo 29 do Êxodo, Lembrando que Deus está ensinando a Moisés as ordens para o culto da religião do Deus verdadeiro, Ontem falou das roupas do sacerdote, hoje vai falar da sagração dos sacerdotes. Versículo 1. Eis o rito que seguirás para consagrá-los como sacerdotes ao meu serviço. Aí aqui é o rito. Toma um bezerro e 2 carneiros sem defeitos, Sem defeito é que não tem pata quebrada, não tem dedo a menos, é um perfeito, sem defeito. Versículo 2. Sem fermento, pão sem fermento, tortas sem fermento, amassadas com azeite, e bolachas sem fermentos, untadas de azeite. Tudo isso preparado com uma flor de farinha de trigo, então parte dos alimentos. Porás tudo numa cesta, e assim apresentarás junto com o bezerro e os 2 carneiros. Então, apresentar para Deus os carneiros e esses alimentos sem fermento, para consagrar um sacerdote. Quarto, mandarás avançar Araão e seus 2 filhos até a entrada da tenda de reunião, e os lavarás com água. Depois, tomando as vestes, revestirás Araão com a túnica e o manto do efode. O efode é aquela roupa de baixo da que a gente viu ontem nos desenhos, É a roupa de baixo, assim, embaixo por cima da túnica e embaixo das 12 pedras de Israel. O efode e o peitoral. O peitoral é aquela parte que tem as 12 pedras que a gente viu ontem. Colocarás a mitra sob a cabeça, que é o pano da cabeça, o mitra, e na mitra o diadema sagrado, que é um texto escrito. Versículo 7. Tomarás o óleo da unção e o derramando sobre a cabeça o ungirás. Então, vai ungir o sacerdote que vai ser consagrado. Araão, que é como se fosse o bispo de hoje em dia, Mas Araão é o primeiro sacerdote, que Deus uniu em Moisés. Cingirás os cintos e lhe porás os turbantes. A eles pertencerá o sacerdócio por lei perpétua. É assim que hás de sagrar Araão e seus filhos. Depois mandarás trazer o bezerro diante da tenda da reunião, e Araão e os filhos imporão as mãos sobre a cabeça do bezerro. Então sacrificarás o bezerro diante do Senhor, à entrada da tenda da reunião. Então ele vai ter o sacrifício do animal. Quem já sabe, que nem Jesus Cristo se sacrificou por nós. Então esses sacrifícios foram os primeiros, de apagar os pecados.
E aí hoje em dia não tem mais sacrifício porque Jesus se sacrificou por nós. E ele sacrifica, né, o mesmo sacrifício na Santa Eucaristia da missa. Isso é misticamente falando. É o mesmo sacrifício, só que não é o mesmo naquele tempo. É o mesmo, só que não é o mesmo. Que não tem dois sacrifícios diferentes. Quando a gente está na missa, é sempre o mesmo sacrifício que é, tipo, não é celebrado, mas ele é atualizado. Então é uma coisa meio difícil de explicar, tanto quanto como é que o pão se transubstancia em corpo de Cristo. É um milagre. Então não dá para explicar e não dá para nós reproduzir, porque nós não somos Deus, né? Então tudo que o homem não consegue fazer, ele tem dificuldade de entender, né? Então é mais ou menos a explicação dessa parte. Então sacrificarás o bezerro diante do Senhor, à entrada da tenda da reunião. Pegarás uma parte do sangue do bezerro e com o dedo untarás as pontas do altar. Lembrando, pessoal, que isso aqui aconteceu lá no tempo de Moisés. Muito tempo em que o povo só lutava, né? Eles não tinham lei. Isso aqui foram as primeiras leis que foram dadas ao povo. Então eles viviam como animais mesmo. Um povo tudo sem lei no começo do mundo. Então a gente tem que ler isso aqui e pensar naquele tempo foi daquele jeito. E não pensar como hoje. Hoje não vai ser assim. Então tem que ver dentro do contexto daquele tempo. Amém? É o sacrifício de Deus, assim falando. E com o dedo untarás a ponta do altar e derramarás todo o resto do sangue ao pé do altar. 13. Tomarás todo o sebo que cobre as vísceras, a membrana gordurosa do fígado, os 2 rins e o sebo que os envolve, e levarás para queimar no altar. Mas a carne do bezerro, a pele e os excrementos queimarás fora do acampamento. É sacrifício pelo pecado. Então uma parte vai queimar, o sangue vai derramar diante do altar e vai salpicar um pouco. Então é isso que acontecia, que é o sacrifício. Então vai queimar tudo pelo pecado. Então viu como é que esses animais eram queimados pelo pecado? Foi isso que Jesus fez. Ele fez o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele sacrificou e assumiu em si o pecado de todos. Então por isso que no sacramento da confissão a gente recebe o perdão. Porque Jesus, ele sacrificou, apagou todos os pecados. Então quem pede perdão ao sacerdote, em nome dele ele apaga os pecados. Entendeu? Então não é que a gente pecou, já está apagado. Não. Jesus Cristo sacrificou para nos dar a chance de pedir perdão dos pecados. Dos nossos pecados ser apagados. Mas precisa ir no sacerdote para esse sacramento chegar até nós. Então, quando a gente pede perdão diante do Padre, não é o Padre que perdoa, é Jesus que perdoa pela autoridade que deu a ele, pelos discípulos, e aí tudo é a história da igreja. Então, por isso que é bom ver esse livro, porque eu sou católico, né? Como que nasceu como é que nasceu essa religião, né? Do judaísmo até chegar hoje. Então, por isso que é bom esse livro. Por que eu sou católico, né? Por que o Padre perdoou os pecados em nome de Jesus? Quando que aconteceu isso? Por que Jesus morreu na cruz? Né? Por que Moisés é um profeta e depois o profeta tão grande quanto Moisés, maior que Moisés, é Jesus Cristo? E ele não é só um profeta, ele é o próprio Deus feito homem. Então essas coisas a gente tem que saber, né? Pelo menos quem tem dúvidas, né, da religião, essas coisas para apagar suas dúvidas. Agora quem acredita em Deus, quem tem fé, ele segue e não tem nenhum problema, né? Mas quem tem dúvida, quem quer entender, é bom esse livro. Porque eu sou católico, né? Porque eu sou cristão. Aí, ó. Depois pegarás um carneiro, e Arão, os filhos, limparão as mãos sobre a cabeça. Imolarás o carneiro e aspergirá o sangue em volta do altar. Esquartejarás o carneiro, depois de lavar as vísceras e as patas. Então, daquele tempo é bem, né? Bem os animais. E depois de lavar as vísceras e as patas, colocarás sobre outros pedaços a cabeça e queimarás todo o animal sobre o altar. É um holocausto ao Senhor.
de agradável aroma, um sacrifício ao Senhor consumido pelo fogo. Então, falando algumas partes, né, Araão também, quando ele fez o sacrifício, Deus fez a aliança com ele, o Araão fez esse sacrifício, abriu os animais e Deus enviou fogo. Então Deus enviou fogo do céu, mostrando a aliança dele. Deus está fazendo aliança com Abraão. E aqui também, quando Deus ele criou o homem com alma, a gente vê em Gênesis lá, ele soprou o sopro da vida sobre os animais, né? E fez o homem semelhante a Deus. Então o homem ele é semelhante a Deus, por isso que ele tem uma alma que é eterna. Os animais não. Deus só soprou a vida. Eles têm vidas, eles morrem, e por isso que alguns animais podem ser comidos, né, como alimentos, porque eles vivem, né, eles não têm alma. E tem uma parte lá no Gênesis, Deus fala, não comerás, né, carne de ser humano, porque o ser humano tem alma, e também não é para beber o sangue, né, que ele diz. Então o canibalismo, essas coisas, né, Deus permitiu comer as carnes dos animais, mas não de ser humano, porque o ser humano tem alma que é eterna, né? Mas é informação, né, para saber. Tudo isso, gente, primeiro livro da Bíblia. Se começar a ler o primeiro livro da Bíblia, você já tem esses entendimentos. Mas a gente pega o versículo, não sei da onde, lê um versículo aqui, quer explicar a Bíblia por trechos, aí não tem jeito. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Se você ler, já vai ter bastante entendimento lá. Simples, né? Mas tem que ter, né, vontade. Né? Então vamos lá que o texto é um pouquinho longo. E para a honra e glória do Senhor vamos rezar, perseverar. Versículo 19. Depois mandarás pegar outro carneiro, e Araão e os filhos lhe imporão as mãos sobre a cabeça. Imolarás o carneiro, e com um pouco de sangue untarás o lóbulo da orelha direita de Araão e de seus filhos, e o polegar direito das mãos e o polegar direito dos pés, e aspergirás o sangue em volta do altar. Então olha só, vai ter que pingar o sangue na orelha, no dedo e no outro dedo aqui do pé, e fazer em volta do altar. Então esses ritos, Deus que está ensinando, porque tem algum significado assim, né? Porque é assim que deve fazer. Pegarás um pouco do sangue de cima do altar e o óleo da unção, e aspergirás sobre Araão e suas vestes, bem como sobre os filhos e suas vestes, consagrando-os assim com as vestes, consagrando assim Araão e as vestes. Então Araão vai se tornar consagrado a Deus, as vestes também. Então a gente vê roupa de padre, roupa de acólito, se for abençoada, ela é sagrada, então não pode estar de qualquer jeito, de qualquer lugar, né? Que é consagrado também, do mesmo jeito o sacerdote. Ele é consagrado a Deus. Então, por exemplo, se a pessoa não vive conforme o chamado de Deus, o problema dela com Deus. Mas ele é consagrado à parte. Depois a pessoa vai conversar com Deus sobre isso. Mas é igual a da parte de Davi, lá que ele falava: eu não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Por isso que ele não matava Saul. Porque Saul era amigo e era um ungido do Senhor. Então, Davi respeitou essa consagração de Deus. Depois, o julgamento de Saul, ele Deus, porque ele foi tirado da parte, ele tinha uma promessa com Deus. Então, muitas pessoas que se consagram a Deus em comunidades, em movimentos religiosos, né, padre, bispo, vocês são consagrados a Deus. Se vocês não vivem o que vocês prometeram a Deus, um dia Deus vai pedir conta dessa promessa, porque Deus fala que ele não é homem para voltar atrás. Então a aliança que você fez com Deus, Deus honra, mesmo que você não queira viver, Deus honra, e depois Deus vai perguntar, né, de você: você me prometeu tal dia aquilo, por que o resto da vida você não viveu? Que Deus ele não desfaz a aliança, né? Certo? Então, lembra-te das tuas promessas, né, com Deus. E não volte atrás, porque ninguém te obrigou a prometer. Foi você que quis. Então, honra e volta enquanto é tempo. Se caso se afastou dessa promessa, né? O recado.
do Senhor. Não de mim, né, nem da recado de Deus. Né? Que a aliança que você fez foi com Deus. Não foi comigo nem com ninguém. Amém? Isso serve para mim também. Se eu fizer alguma consagração a Deus. Aí, ó. Deixa eu ver aqui. Arão. Tirarás a gordura do carneiro, isto é, a cauda e o sebo, que cobre as vísceras, e a membrana do fígado, os 2 rins com o sebo, que os envolve, a coxa direita, pois este é o carneiro de consagração. Versículo 23. Além disso, tirarás a cesta de pães sem fermento, que estará diante do Senhor, um pão, uma torta de pão, de azeite e uma bolacha. E depositarás tudo isso nas mãos de Arão, dos filhos, fazendo que eles se ofereçam com um gesto diante do Senhor. Então eles vão pegar os pães e vão ofertar. Depois tirarás das mãos deles e queimarás no altar, em cima do holocausto, como agradável aroma perante o Senhor, um sacrifício ao Senhor consumido pelo fogo. Versículo 26. Tomarás também o peito de carneiro das investiduras de Arão e o agitarás como oferenda apresentada ao Senhor. Então vão oferecer a Deus. Essa será a tua parte. Assim consagrarás o peito apresentado e a coxa oferecida, isto é, as partes do carneiro de investidura que foram agitadas como oferendas e tiradas como tributo pertencentes a Arão e a seus filhos. 28. É a parte que cabe a Arão e a seus filhos por direito perpétuo, como contribuição das partes dos israelitas, aqui, como se fosse o dízimo. A contribuição dos israelitas provirá dos sacrifícios pacíficos que oferecem ao Senhor. Então aqui a parte como eles são consagrados, né? Uma parte de tudo que oferece a Deus, essa parte vai ser consagrada a eles, né? Para a vivência deles. Então olha só, por isso que a gente dá o dízimo, dá a oferta, que é para ajudar o sacerdote que trabalha para Deus, né? E, né, hoje em dia tudo é estrutura para acolher os fiéis, né? No tempo que a gente está falando da religião católica, né? A única religião de Cristo, né? De Jesus Cristo. Então é para os gastos de acolher os fiéis, né? Então, e para essas coisas, né? A parte do sacerdote. As vestes sagradas que Arão usará pertencerão depois a seus filhos, para com elas serem ungidas, receberão a investidura. Durante 7 dias deverá usá-las aquele de seus filhos que se tornar sacerdote em seu lugar e entrar na tenda da reunião, para exercer as funções no santuário. Lembrando que isso é um trabalho de sacerdote, e o sacerdote trabalha diante de Deus, então ele está servindo a Deus verdadeiro, certo? Não é um serviço qualquer, não. É um servir a Deus mesmo. Quanto ao carneiro das investiduras, mandarás pegar a carne e cozinhar em lugar santo. Arão e os filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está nas cestas da entrada da tenda da reunião. Eles comerão o que lhes serviu de expiação quando da investidura da consagração. Nenhum estranho poderá comer, porque são coisas santas. Se sobrar algo da carne da investidura ou do pão para o dia seguinte, deverás queimar. Então é só os sacerdotes podem comer, e o que não for sagrado tem que ser queimado, não pode deixar para os outros dias. Não se comerá, pois é coisa santa. 35. A respeito de Arão e de seus filhos, procederás exatamente como te mandei. A investidura durará 7 dias. Cada dia oferecerás um bezerro de expiação pelo pecado, então vai ter 7. Farás o rito expiatório sobre o altar, como eu disse antes, no começo a gente leu. Eu acredito que sim, né? Oferecendo sobre ele um sacrifício pelo pecado e depois o ungirás. Que eu falei, não sei que a parte se vai ungir eles de novo, mas vai ter os sacrifícios. E depois, durante 7 dias, farás o rito de expiação sobre o altar e o consagrarás. Então, para fazer assim.
Assim o altar será santíssimo e tudo o que nele tocar será santo. Agora vai falar dos sacrifícios diários. Versículo 38. Eis o que oferecerás permanentemente sobre o altar. Então, permanentemente, né, para sempre. 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, um pela manhã e outro pôr do sol. Com o primeiro cordeiro oferecerás 2,5 litros de flor de farinha amassada com 1 litro de azeite puro de olivas e uma libação de 1 litro de vinho. 41. Ao pôr do sol oferecerás o segundo cordeiro com uma oferenda e uma libação, iguais às da manhã, como agradável perfume, um sacrifício pelo fogo oferecido ao Senhor. 42. Serás um holocausto perpétuo para vossas gerações a ser oferecido, à entrada da tenda de reunião diante do Senhor, lá onde me encontrei contigo para te falar. Lembrando que Deus está falando tudo isso a Moisés. Então, onde Deus encontrou com Moisés. 43. E lá me encontrarei com os israelitas, lugar que será consagrado por minha glória. Consagrarei a tenda de reunião e o altar, bem como Arão e filhos, para me sirvam como sacerdotes. 45. Habitarei no meio dos israelitas e serei seu Deus. Eles reconhecerão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, que o libertei do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pessoal, diante deste final que Deus falou, não tem nem muito a dizer. É mais a gente escutar, porque ali Deus se apresentará e Ele será o seu Deus, né? Ele é o nosso Deus e nosso Senhor. Então Ele se apresentará diante do povo. Então que coisa maravilhosa nós ouvirmos isso. E é bom ficar um silêncio para contemplarmos Deus verdadeiramente. Como disse hoje sobre consagração, né? O trabalho do sacerdote, né? Que é sagrado, né? Pedir para Deus para nós nos consagrarmos também a nossa casa, tudo que nós temos a Deus, né? Claro que não vai ser igual uma consagração do sacerdócio com os ritos certos, né? Mas nós darmos a nossa casa a Deus, né? Porque Deus respeita tudo, né? Então até a nossa vida, Ele que nos deu, mas a gente tem liberdade de dar a Ele ou não. Então nós renovamos essa consagração, Senhor. Entregamos a partir de hoje, você que pode falar seu nome, né? Eu, Lucas Marco Mateus dos Santos, me consagro novamente ao Senhor, me dou ao Senhor, para que o Senhor seja o meu Deus, né? E eu seja seu povo, Senhor. Amém. No Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Como hoje é o dia da solenidade da Anunciação do Senhor, pedimos à Virgem Maria, do mesmo jeito que ela disse sim a Deus, ela nos ajude a também nós dizermos sim a Deus. A sua igreja, a sua Santa Igreja Católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não existe Jesus sem igreja, porque foi o próprio Cristo que nos deu a sua igreja, né? Lá está em Pedro. Sobre ti, Pedro, construirei a minha igreja. Então Jesus, ele tem uma igreja. Amém? Fique com Deus, a Virgem Maria.